Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, nesse final de terça-feira, clima de finalzinho de carnaval, mas com muita gente ainda brincando, se divertindo, circulando por todos os lados aqui no nosso país, enquanto algumas outras criaturas se encontram no bloco dos desesperados. Mas não é para menos. A vida de um criminoso é sempre muito tensa. Mesmo aquele criminoso que consegue se dar bem em relação à sua vítima, consegue ali um sucesso patrimonial. Por mais que ele consiga ali uma tranquilidade, é uma tranquilidade cercada de muita tensão. Agora, imagine a vida de um criminoso frustrado, aquele que tentou dar um golpe, foi descoberto e está vendo que a polícia pode alcançá-lo a qualquer momento. Bom, é o que está acontecendo com muitas criaturas desse universo da extrema-direita bolsonarista, desse universo paralelo. Algumas criaturas ficam o tempo todo com um discurso negacionista, como é o caso aqui de uma dessas pessoas do universo jurídico paralelo. Gente, é impressionante como, do ponto de vista técnico, todas as pessoas que têm se apresentado aí para defender o Bolsonaro, elas têm uma carência técnica gigantesca ou simplesmente praticam um estelionato jurídico, tentando sempre mostrar para as pessoas, para a sociedade, aquilo que não está na lei. Um desses casos que é sempre dessa criatura aqui que eu tenho mostrado aqui no nosso portal. Agora ele veio com um vídeo sempre tentando respaldar as mentiras, o estelionato jurídico, o estelionato intelectual, sempre com algum tipo de amparo em algum outro personagem. No caso de hoje, ele está usando uma coluna do Hélio Gaspari para dizer isso aqui. Vamos lá. Inacreditável. Um jornalista de esquerda do jornal O Globo detonou a narrativa. Senhor Deltan, se eu chamar o Hélio Gaspari de esquerda, olha, eu acho que não existe um jornalista no planeta Terra que vai dizer que o Hélio Gaspari foi um jornalista de esquerda. Ele passou incólume durante o período da ditadura militar toda e, no final de tudo, ainda foi o destinatário de todo o material que o general Golbery Couto e Silva tinha produzido, que acabou sendo dado para ele poder fazer as memórias e coisas que tais. Então, bom, a premissa já é muito ruim, né? Já tentar colocar o rótulo em alguém que não tem essa característica. Mas vamos lá. Do STF sobre o golpe e o 8 de janeiro. Não deixou pedra sobre pedra. E é o seguinte, eu até expliquei para vocês mais cedo, esse tipo de estelionato intelectual que está sendo divulgado por muitos lados aí pelo bolsonarismo. Porque eles querem o tempo todo fazer as pessoas acreditarem que o 8 de janeiro só pode ser criminalizado se houver ali uma relação direta com alguém que esteve por trás dessa história o tempo todo. E do ponto de vista contrário, a mesma coisa. Eles acham que as pessoas que engendraram o golpe aqui no nosso país só podem ser responsabilizadas se você fizer uma ligação direta com provas entre aquilo que aconteceu no 8 de janeiro. Só que existem muitos crimes que você não consegue pegar a ligação do autor intelectual, do grupo de autores intelectuais, com o resultado final. Eu já citei para vocês o caso dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Você não vai conseguir estabelecer um vínculo direto, um vínculo formal, um documento, uma fala, uma ida do Adolfo do Bigodinho a um campo de concentração. Vocês não vão ver nenhuma cena dele matando alguma pessoa, determinando algum fim trágico para alguém nesse particular. No entanto, é claro que ele era o principal autor intelectual de tudo aquilo que aconteceu. Aqui no Brasil é a mesma coisa. No Código Penal, nós temos a figura de alguns crimes, o tipo penal, como a gente fala no direito, que não precisa de uma consequência final para que ele por si só já seja considerado crime. E o crime que eu falei com vocês mais cedo é o de extorsão mediante sequestro. O conjunto de sequestradores que subtrai a vítima do seu convívio, o fato deles já pedirem o resgate, o crime já está materializado. E mesmo que eles não recebam, o crime está materializado. Se a polícia descobrir onde eles estão, o crime está completamente classificado e tipificado no Código Penal. Bom, e se eles receberem o dinheiro? Não faz a menor diferença. O volume da pena é o mesmo, a incriminação de todos será a mesma. Enfim, então esse tipo de distorção que pessoas como Dallagnol ficam querendo jogar para as pessoas é muito complicado sob o ponto de vista jurídico, intelectual e da honestidade, né, intelectual, para tratar desses temas. Portanto, o que fez a figura do inelegível junto com a sua Orcrim antes do 8 de janeiro, por si só já é crime. O 8 de janeiro poderíamos considerar como um crime exaurido, como eu comentei aqui com vocês. Então,
Eu fiz questão de explicar isso com mais ênfase, porque muitas pessoas ainda ficaram com dúvidas, mas espero que agora o bolsonarismo perceba que uma coisa é 8 de janeiro e a outra coisa foram os comportamentos dessa gente que quis destruir a nossa democracia. Enquanto isso, Dudu Bananinha em pânico fora do nosso país. Eduardo não deve mais retornar ao Brasil, é que muitas pessoas estão pensando. Eu acho até que se houver uma decisão do Paulo Gonet, no sentido de entender que não é o caso agora da apreensão do passaporte do Bananinha, que ele irá voltar. Agora, se houver um pronunciamento da PGR em sentido contrário, ele vai ficar para lá, mas vai ficar nesse universo esquisitão, né? Olha só o que a criatura está fazendo, gente. Está publicando vídeo com rotina, né? Como se fosse um turista no país. Olha só. Fala, pessoal, estou aqui na frente de um banco nos Estados Unidos, estava vindo à minha cabeça umas memórias antigas. Aí vai falando do banco. Gente, olha a vida de um cara. Ele, aqui no Brasil, ele é um deputado federal. Ainda tem uma seita, né? Que ainda acredita na criatura e no papai dele. Mas nos Estados Unidos da América, ele é o ilustre quem? Quem sabe que a criatura é um latino, portanto, de repente até a polícia imigratória vai fazer uma abordagem na criatura para saber o que ele anda fazendo por lá. Uma pessoa que não é vista como cidadão norte-americano, por mais que ele faça todo tipo de olas e devoções à bandeira norte-americana, faça orações, enfim, ele sempre será considerado um cidadão de segunda categoria, como essa gente trampista enxerga as pessoas que não são aquele americano branco raiz, né? Qualquer pessoa que seja latino, para eles enfim. Então deve ser complicado a pessoa viver num local onde as pessoas daquela nação consideram uma criatura de segunda classe, mas enfim, tá feliz, né? Agora, o traço de caráter do clã Bolsonaro, que eu já comentei aqui com vocês, vale a pena a gente sempre ressaltar que eles são muito falastrões, muito valentes, mas quando eles encontram alguém com a fala muito contundente, eles colocam a viola no saco e saem com o rabinho entre as pernas. Foi o caso desse episódio que eu estou resgatando aqui, para compartilhar com vocês, de falas que o deputado Glauber Braga se dirigiu a ele, depois do Bananinha ter feito insinuações à mãe, que foi prefeita em Friburgo, Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro, que é a mãe do deputado Glauber Braga. Vamos ver aqui o que aconteceu na sequência. Verdade se transforme. Minha mãe hoje é uma mulher que não está mais na disputa política, porque ela já tem um Alzheimer avançado. Mas com a cretinice que lhe é peculiar, o deputado Eduardo Bolsonaro fez questão aqui hoje de citá-la. Eu queria dizer ao deputado Eduardo Bolsonaro que lave a boca para falar de quem não pode estar no palco político para realizar a sua defesa. E o que vier da boca desse que mais uma vez exibiu a sua cretinice, evidentemente não precisa da parte dela de nenhuma defesa. Porque se precisasse, eu aqui o faria. Agora, eu sim faço perguntas bastante concretas ao deputado Eduardo Bolsonaro. Deputado, o que fazia a mãe e a ex-esposa de Adriano da Nóbrega, matador do escritório do crime, no gabinete do seu irmão, na Assembleia Legislativa? A relação da sua família com o crime organizado no Rio de Janeiro e com as milícias é antiga. E isso o senhor nunca responde. Vai se esconder novamente através de falsas ilações. E aí é o seguinte, né? Dudu Bananinha, evidentemente, não responde nenhuma dessas afirmações, tá? Sempre pela tangente. Aí, na hora ele falou, pergunte ao Lula, a ministra Daniele, sabe? Enfim, mas o fato é esse, e é um fato inquestionável, que o irmão dele, além da rachadinha na fábrica, no gabinete, comprovada, também enriqueceu com uma loja de chocolate que teve o maior faturamento do planeta. Um caso muito curioso, né? Enfim, no Brasil. Bom, e se eles estão tentando ali algum tipo de intervenção no Brasil por parte do governo americano, dos personagens que eles sempre cultuaram, olha, eles estão com um problema muito grande para chamar a atenção de personagens do governo americano, porque o Elon Musk, por exemplo, ele está tendo problema no mundo inteiro.
os carros da Tesla estão sendo pichados, né? Espero que, enfim, nenhuma pessoa, nenhum particular esteja sendo prejudicado com isso. O cara compra um carro, de repente o carro dele é vandalizado porque o carro foi de uma fábrica do Elon Musk. Vamos ver o trecho aqui da matéria. Dozens of Tesla Cybertrucks were defaced with the words F***CK Elon in black spray paint. Over 30 stainless steel trucks were tagged with the message, which was discovered recently. The Cybertrucks were being stored in the public Então, parking lot. moral da without- história, gente, estão destruindo, vandalizando lojas da Tesla, e isso já está causando, além do prejuízo moral, porque passa a ser uma empresa que tem um produto que é um produto que tem uma carga de negatividade muito grande, de alguém que, de uma empresa, do dono, que é considerado uma criatura, no mínimo, complicada, de fazer gestos nazis, etc, etc, etc. Aqui nesse canal aqui que cuida de questões econômicas, mostra que a empresa do Elon Musk teve uma queda no valor de mercado gigantesca nas poucas semanas desse começo de ano. Rough start of the year for Tesla shareholders. The stock is down roughly 25% year to date, and it's only the end of February. E aí, matéria longa, vai falando aqui que as ações da Tesla caíram 25%, mas ele ainda tem muita grana, né? Outros problemas que estão acontecendo lá, enfim, vão ser difíceis, né, de serem tratados de uma forma secundária para que o Elon Musk, o Trump, o governo norte-americano se sirva ali como uma babá de golpista fracassado. Matéria de hoje. Dias após bate-boca na Casa Branca, Zelensky diz estar pronto para trabalhar sob a liderança de Trump. Bom, gente, olha, o que aconteceu do ponto de vista da ciência política é que o Zelensky ele capitulou. Ele simplesmente entregou o país dele, nesse caso aí, para ser administrado pelo Donald Trump. Simples assim. Então, enfim, não tem como se fazer uma leitura diferente, né? Ele vai trabalhar sob a liderança de Trump. Ué, alguém que está trabalhando sob a liderança de alguém é porque está acatando todos os comandos ali. Então, a vida para essas criaturas não está nada boa. E só para finalizar nosso encontro de hoje, eu quero compartilhar com vocês o pronunciamento da presidente do México, porque ela está dando uma lição muito grande de como enfrentar essas situações todas. Vou pegar um trecho aqui do pronunciamento dela dessa manhã. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente. Bom, deu para pegar, né, gente, que a Casa Branca fez um pronunciamento na noite de ontem, enfim, totalmente negativo em relação ao México. E o que está fazendo a presidente do México? Ela está convocando uma assembleia para domingo que vem para explicar para a sociedade aquilo que eles farão em relação às atitudes de Trump. Acompanhe aqui. Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos y entre todos afrontar juntos este desafío. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano. Y estoy segura que juntas y juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Gente, muito legal um governante trazer o seu próprio povo para compartilhar decisões. Isso vai dar muitos exemplos positivos para nós aqui no Brasil e talvez até estimule, né, algumas coisas mais importantes para a gente enfrentar aqui na nossa nação. Gente, eu fico por aqui. Se você não está inscrito ainda no portal, se inscreva, mande seu comentário e até o nosso próximo encontro. Tchau!